o animal todo. Ou seja, se eu vou se alimentar de Cristo, eu tenho que se alimentar dele por completo. Não pela metade. E diz aqui o versículo 11. Desta maneira, comereis, primeiro, lombos cingidos. Porque eles iam sair do Egito e para Canaã. Então eles tinham que cingir os lombos para quê? O que é cingir os lombos? É estar preparado. Você está preparado para sair do Egito em direção a Canaã? Porque o reino de Deus não é para quem vai se preparar, é para quem já está preparado. Ei, deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder. Se Jesus viesse buscar a sua igreja hoje, como estamos diante do Senhor? Cada um. Como estou diante do Senhor? Eu estou preparado ou eu vou me preparar? Porque nas virgens, Mateus 25, as que estavam preparadas, não é as que foram com azeite, é que já estavam com azeite. Logo fingido! Faz uma preparação! Aleluia. Mas também, versículo 11, também tinha que ter sandálias nos pés. Sandália nos pés fala de submissão, obediência, fala de uma missão. Efésios 6,15, Paulo diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Você está com os pés calçados nessa noite? Tem uma missão, querido, tem uma missão diante de mim, de você. Mas isso também não bastava calçar os pés, tinha que ter um cajado na mão. Qual é a função do cajado? Aleluia. Vamos olhar no sentido pastoral. O salmista diz no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consola. O cajado do pastor tem duas funções. Primeiro, ele é assim, pontiagudo. Pega um guarda-chuva e coloca ele, pega do outro lado, você vai ver o que é um cajado. Restaurar a ovelha, trazer ela para perto de novo. Ele pega com aquele ali e puxa ela dos prendedores. Tem a função de proteger. Mas também tem a função de guiar, conduzir a ovelha. O pastor, ele vai guiar e direcionar a ovelha. E se ela está se afastando, com aquele cajado, ele puxa para perto, redireciona ela no caminho. É isso que o salmista está dizendo. Mas o cajado aqui não é esse pastoral. É aquele que serve como apoio. Sabe? Aquelas velhinhas que andam de muleta, aqueles cajadinhos, se elas levantar, sai de perto. É um cajado para trazer equilíbrio ao corpo, para trazer sustento. Aqui fala de proteção também, de se proteger, de se guardar. Deus está dizendo: vocês têm que estar com os lombos cingidos, preparados. Vocês têm que estar calçados os pés. Vocês têm uma missão diante de vocês. E vocês têm que estar com o cajado que nos guia, que nos conduz, que nos orienta. E o Senhor diz, versículo 14: este é memorial. Aleluia! Deus está dizendo, lá na frente, quando alguém perguntar, vocês vão ter que falar:
Este é o culto do Senhor. É para memorial. A Páscoa teve um representativo histórico para a nação de Israel, mas ela tem símbolo na ceia do Senhor. Não estou dizendo que a ceia é a Páscoa, mas ela tem símbolo na Santa Ceia do Senhor Jesus. Perceba que aqui diz: este vos será por memorial. E o que Paulo diz lá em Coríntios, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 24, porque todas as vezes comerem desse pão, aleluia, e bebeis desse cálice, vocês vão participar em memória. Ou seja, aqui nós vimos olhar para trás, memorial. Não é somente hoje que temos que lembrar de postagem, nada como. Todo dia eu tenho que lembrar de quem eu era e daquilo que Jesus fez por mim. Porque a ceia é isso, ela tem aspecto memorial, ou seja, é um olhar para trás. Paulo também disse em 1 Coríntios 11, 26, quando nós participamos, nós anunciamos. Veja só, a ceia, ela é um anúncio da volta do Senhor. Até que ele, um olhar para frente, um olhar para o futuro. Mas tem também outro olhar. 1 Coríntios 11, versículo 28. Aleluia. O que diz? Examine-se, pois, o homem, assim, o teu irmão? Examine-se, pois, o homem ou a mulher, porque a Bíblia não é machismo, nem feminismo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse. Um olhar para dentro. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu estou lá preocupado com quem participou, deixar de participar. Eu sei que eu estou celebrando. Eu sei que eu estou celebrando a morte do Senhor. Eu estou abafando para cear com Ele. Eu estou examinando a minha vida. Examina a si mesmo. Agora eu tenho que ver se não tem algo que condena. Porque alguns falam, ninguém pode julgar ninguém. E isso não te assusta? Será que isso não te assusta? Ninguém pode condenar ninguém. E isso não te assusta? Mas tem. 1 Coríntios 11, 33, Paulo diz: quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então a Santa Ceia do Senhor Jesus, existe um olhar para trás. Repita comigo: olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e um olhar em volta. Comunhão com meu irmão, comunhão com tua irmã. Aleluia. Aleluia. A Páscoa. O que, queridos? Eles tinham que pegar o cordeiro, matar, e o sangue colocar na entrada das portas. Só que eles tinham que ficar dentro de casa. Eu vi na pandemia uma aberração sobre isso aqui.
Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E ficar em casa nada. E o sangue do cordeiro, tem que ter também. Não basta ficar em casa. Não basta ele ficar em casa. Não basta ficar dentro de casa. Aleluia. Tinha que ter a marca do sangue na porta. Se tiver a marca do sangue na porta, então onde cruz a marca é? Se tiver a marca, o anjo da morte, o Deus passava além da marca, porque Páscoa significa passagem, significa ir além, aonde não tinha mais fim, o sangue do cordeiro nós tínhamos houve morte. Na casa do ímpio a morte, mas aonde tinha o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro, eles tinham vida, eles eram acabados, eles eram protegidos pelo Senhor. Quem recebe esse cordeiro nesse noite, recebe vida eles, recebe a graça eles, recebe o sonho, recebe o poder. Se coloca de pé nessa noite.